Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Fakuri e hoje a gente vai falar como ser mais maduro. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, hoje eu vou continuar falando sobre o que é ser maduro. No último episódio a gente já estava falando sobre isso e a gente vai falar sobre outras características da maturidade espiritual. A característica que eu vou começar falando hoje é sobre o domínio próprio. Domínio próprio é importantíssimo e é um sinal de maturidade espiritual. Uma pessoa que consegue se controlar em momentos que normalmente não seria tão fácil de se controlar, é uma pessoa mais madura. Ela já entendeu que aquilo vai prejudicar demais a vida dela. Você já percebeu que as pessoas mimadas não conseguem se controlar? Não têm domínio próprio nenhum? É mais uma característica de gente mimada também. A pessoa não tem controle, porque como ela está acostumada a tudo vir muito fácil na mão dela, quando não vem, ela se descontrola. Quando alguma coisa acontece fora do que ela queria, ela se descontrola. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que muitas vezes as pessoas que são imaturas, as pessoas que não têm domínio próprio, elas acabam culpando a personalidade delas, dizendo que a personalidade delas é muito forte, é por isso que elas são daquele jeito. Isso é uma mentira. Se você conta essa mentira para você mesmo, pare de contar, porque isso não é verdade. Você consegue sim se controlar. Você só precisa querer, você precisa pedir graça para Deus e Deus vai te dar graça. Se você quiser se controlar mais, peça para Ele e Ele vai te dar graça para você fazer isso, pode ter certeza. Uma pessoa que não consegue se controlar, ela não consegue nada de muito bom na vida dela. Porque ao longo da vida, quando você quer alcançar coisas maiores, você vai precisar se controlar. Você vai precisar controlar o seu mau humor, você vai precisar controlar a sua preguiça, você precisa de domínio próprio. Então, pense muito sobre isso, reflita, medite sobre isso e procure exercer o domínio próprio na sua vida. Não saia falando de qualquer jeito e dizendo eu sou assim mesmo, não tem problema, porque tem problema, isso vai te prejudicar muito. Outra característica da maturidade espiritual, a excelência. Como é importante você ser excelente. Como me irrita uma pessoa que diz que é cristã e faz tudo no maior desleixo, não está nem aí, faz tudo de qualquer jeito. Olha o que diz Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. É como se você estivesse fazendo tudo para Deus. Se você não quer fazer como se você estivesse fazendo para Deus, não faça. Se você não tem condições de fazer o melhor, melhor não fazer. Tudo que você for fazer, faça muito bem feito, faça com excelência. Às vezes a gente vê até trabalho feito dentro da igreja, tudo mal feito, tudo feito de qualquer jeito. Muitas vezes eu me pergunto, meu Deus, será que essa pessoa está achando que isso é feito para Deus? É assim que ela trabalha para Deus? É esse o melhor dela? Sabe por que Deus não quer que você faça as coisas mal feitas? Porque quando você resolver fazer algumas coisas bem feitas, as pessoas vão estar acostumadas a olhar para você com um olhar de esse faz tudo mal feito, esse faz tudo de qualquer jeito. E daí as pessoas já têm aquela expectativa com relação a você e isso é péssimo. É por isso Deus quer o teu melhor. Por isso que Ele quer que você faça tudo bem feito, para que você tenha sucesso na sua vida. Não tem como você ter sucesso na tua vida se você faz as coisas de maneira desleixada. Pode ter certeza. Então, leve isso a sério. Nem que você tenha que eliminar algumas coisas da tua vida, nem que você tenha que deixar de fazer algumas coisas para poder se dedicar mais a poucas coisas. Mas tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Outra característica da maturidade espiritual é a sabedoria. Sabedoria é você saber aplicar bem o teu conhecimento. E muitas vezes a gente não vai saber exatamente o que a gente deve fazer em determinadas situações. E nessas horas a gente precisa perguntar para Deus. Quando não é uma coisa que é óbvia, você precisa sempre perguntar para Deus: eu devo ou não fazer isso?
Ore antes de fazer qualquer coisa, peça respostas claras para Deus e não faça antes de você ter certeza absoluta de que aquela é a vontade de Deus. Ou de pelo menos realmente achar que Deus está querendo que você faça aquilo. É muito importante que você ore antes. Tem muita gente que pega, sai fazendo as coisas e depois fala, Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa isso que eu estou fazendo, que pode ser zero da vontade de Deus. E se isso acontecer, não, Deus não vai te abençoar. Então, primeiro você pergunta e pede sabedoria. Pergunta para Ele, o que eu devo fazer nessa situação? E saiba, se você não se sente sábio, peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar com abundância, fique tranquilo. Mas então peça, não saia fazendo as coisas sem saber o que fazer e fazendo de qualquer jeito e nem se importando com a vontade de Deus. Outra característica da maturidade espiritual é o comprometimento. Se você não tem comprometimento com as coisas, você ainda não é maduro. Dá uma olhada no que diz Mateus 5,37. Que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Ou seja, se você chega e jura, é por isso que um cristão não pode jurar. Porque quando você jura, você está dizendo, às vezes eu estou mentindo quando eu digo que é sim, às vezes eu estou mentindo quando eu digo que é não. Então, você tem que dizer, quando você diz que é sim, e você está comprometido. Se você se comprometeu a fazer alguma coisa, vá até o fim. Não vá largando as pessoas na mão, não deixe as coisas por fazer, não fala que vai fazer e depois não faz mais. Isso é falta de comprometimento, isso é falta de consideração e é algo que não agrada nada a Deus. Até porque, por que Deus não quer que a gente faça as coisas dessa maneira, descomprometidas? Porque quando você não tem comprometimento também, você vai mostrando como você é e as pessoas já passam a não contar muito com você. Quando uma pessoa não conta muito com você, quando ela acha que ela não pode contar muito com você, ela também não vai te colocar em posições mais altas. Esse é um dos motivos pelos quais Deus não gosta dessa falta de comprometimento. Deus gosta de seriedade. Disse que sim, disse que vai, disse que quer, então vá até o fim, faça até o fim. Não fale uma coisa e depois desfale. Aqui no Brasil, a gente tem muito esse costume. O comprometimento não faz parte da nossa cultura brasileira, infelizmente. E para completar, a nossa cultura contemporânea também é bastante descomprometida. As coisas fáceis, as coisas muito passageiras, tudo muito rápido, faz com que as pessoas acabem ficando muito mais descomprometidas. Isso fez com que as pessoas ficassem mais descomprometidas na nossa cultura contemporânea. Então, juntando a cultura contemporânea já com a nossa cultura brasileira, não faça isso, não seja assim. Não seja nem contemporâneo e nem tão brasileiro na hora de agir. Haja com muito comprometimento, porque é muito importante que você seja comprometido. E daí a gente pode mudar a história do nosso país também e fazer com que as pessoas pensem diferente da gente. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. No próximo episódio eu vou continuar falando das características de uma pessoa que é madura espiritualmente. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.